Salve e muitas vivas, porque estamos chegando com o grande jornal da agência CWB de Notícias. Hoje é sábado, dia 26 de abril. Comemoramos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, bem como o Dia Internacional em Memória do Desastre de Chernobyl e o Dia Mundial de Propriedade Intelectual. Agora, prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, denúncias e só notícia verdade. Todos nós sabemos que em tempos de dificuldades, só os competentes aproveitam as oportunidades. Eu aprendi isso com meus avós, que é na dificuldade onde nascem as oportunidades. Todos aqueles que respeitam o dinheiro sabem que o dinheiro não aceita desaforo. Então, estou afirmando aqui para todos que as grandes riquezas do mundo foram conquistadas em períodos difíceis. E o que lamentamos é saber que, nesses períodos, nossos políticos desaparecem. E sua grande maioria fica apontando culpados e se esquivando da responsabilidade. Nosso país é muito rico. Temos potenciais em agricultura, no comércio, em serviços. Temos potenciais em riquezas naturais. Temos clima e, acima de tudo isso, nós temos um povo cristão e humanitário. No Brasil não existe caos social. Portanto, é hora de mais uma vez convocar a capacidade do povo brasileiro em trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Porque só o trabalho transforma. E para encerrar, preciso te informar que política não é profissão. Político precisa de ética. Político é aquele que se preocupa com a felicidade individual do homem e da mulher, na cidade, no estado e também no país. Político é aquele que se preocupa com a felicidade coletiva. Entendeu? Ou quer mais? Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O Paraná encerrou 2024 com rendimentos maiores do que os gastos com juros da dívida. As aplicações do Estado rentabilizaram cerca de 4,7 bilhões de reais ao longo de todo o ano passado. O valor é suficiente
para cobrir os 2,73 bilhões de reais de juros da dívida no período. Com isso, o Paraná encerrou o ano com juros nominais, diferença entre reornamento e juros da dívida, de 1,97 bilhão de reais. O melhor resultado de todo o país. Isso segundo dados do relatório presumido da execução orçamentária do Tesouro Nacional. Os juros nominais são os saldos líquidos entre os juros passivos, que correspondem aos encargos financeiros pagos pelos estados sobre sua dívida pública, e os juros ativos, que são os rendimentos obtidos por meio de aplicações financeiras e recebimento de juros sobre créditos concedidos. Então, essa é a conta, e o indicador é extremamente positivo, pois destacamos aqui a gestão financeira do Estado. Ela é relevante, ela é importante, ela é extraordinária. Destaca-se que o governo do Estado pagou mais juros do que recebeu e, também, ao contrário, possui um saldo financeiro positivo nesta equação importante. No caso paranaense, portanto, trata-se da segunda opção, quer dizer, ganhou mais e gastou menos. É assim que funciona. A reportagem do jornal esteve na Assembleia Legislativa e, na oportunidade, conversou com o deputado Paulo Gomes. O assunto foi defesa do consumidor, que é destaque aqui. Você sabe que quando nós temos bons deputados, boas leis, quem ganha é a sociedade, porque a sociedade ela é regida por um ordenamento jurídico. E muitas vezes esse ordenamento jurídico ele é mal interpretado, ele é mal formulado e muitas vezes a população desconhece seus direitos. Por isso que o nosso papel enquanto deputado estadual, uma vez que nós conseguimos aprovar o Código Paranaense do Consumidor, é agora fazer um trabalho intenso para que a população conheça os seus direitos, mas também os seus deveres. Na semana que vem, nós vamos fazer a primeira entrega dos exemplares físicos do Código para que a população comece a entender quais são as novidades do Código Paranaense, que, olha, Johnny, é o código mais moderno do Brasil. Nós só temos o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco com leis semelhantes, mas o nosso é o melhor, eu posso te assegurar com absoluta certeza. O Fundo Monetário Internacional readequou suas previsões de crescimento para os Estados Unidos, China e também a grande maioria dos países, citando o impacto das tarifas norte-americanas em máximas de 100 anos, alertando que novas tensões comerciais devem aparecer. O Fundo Monetário Internacional também divulgou uma atualização de seu relatório Perspectivas Econômicas Global e o fundo cortou sua previsão de crescimento global em 2025 em 0,5 ponto percentual para 2,8% e em 0,3 ponto percentual para 2026 a 3%. Na comparação com o relatório de janeiro, ficou definido isso. Pães caseiros, frutas, verduras e sucos naturais. Esses foram alguns dos alimentos orgânicos na alimentação escolar dos estudantes da rede estadual de ensino no último ano. A maior parte dos ingredientes é proveniente da agricultura familiar. 20 mil famílias paranaenses fornecem para as escolas mais de 10 mil toneladas de alimento anualmente. Cerca de 1,4 mil dessas famílias atendem à demanda de orgânicos, que representa mais de 2,7 mil toneladas, ou 25% de todos os produtos que vêm da agricultura familiar. Em 2025, esse percentual tende a aumentar mais ainda,
pois o governo do estado prevê incluir novos alimentos orgânicos no cardápio. O processo de aquisição de leite e também de iogurte natural, orgânicos, já está em andamento e, pela primeira vez, o governo do Paraná participa com recursos próprios do montante utilizado para a contratação de produtos da agricultura familiar. Importante. Gente, isso é muito importante. Isso é fundamental para você. Então, preste atenção, pois o presidente do Cresce Paraná, Luiz Castenaro, está nesse jornal para o quê? Para destacar a importância do corretor de imóveis na vida das pessoas. Atenção a essa manifestação. Nós temos 3 necessidades básicas. Você precisa se alimentar, você precisa se vestir, você precisa habitar. Então você vai habitar em algum lugar, ou no seu imóvel próprio, ou de locação, ou vai morar com alguém. Infelizmente ainda tem uma figura que nos entristece muito, que é o morador de rua. Entendeu? Então não podia ser morador porque ele não tem uma casa. Então a gente que anda muito aí pelas cidades, a gente acompanha essas figuras dos ditos moradores de rua, e a gente tem procurado, junto com as autoridades, fazer movimentos para que essa situação seja amenizada. Mas a importância do corretor ela é vital, porque a pessoa está fazendo, às vezes, o maior investimento da sua vida. Então, quando ela procura uma imobiliária credenciada, ela procura um corretor, ela tem a certeza que está sendo atendido por um profissional que, além de estar preparado, ele tem a sua responsabilidade. Se ele cometer qualquer deslize ou essa empresa, ou prejudicar um consumidor, o conselho está aqui, entende, como um conselho de ética para defender esse consumidor ou ajudar a defender a sociedade. Então, a pessoa tem a quem recorrer. Diferentemente, se a pessoa pegar alguém que não é habilitado, algum aventureiro ou descredenciado, aí a pessoa vai perder o seu dinheiro naturalmente e não tem a quem recorrer, a não ser os órgãos de defesa do consumidor, que fica bem mais difícil. Para você ter uma ideia, o nosso site no exercício passado, 2024, teve mais de 1.500 acessos e 90% desses acessos foram somente para as pessoas se informarem se aquela empresa ou aquele corretor estava devidamente inscrito, se estava legal, antes de fazer o negócio. Então a população hoje ela está bem alertada e orientada, e as nossas campanhas são nesse sentido, fazer com que sempre o consumidor procure se identificar com quem ele está tratando. E se ele quer saber se ele é um corretor habilitado a uma empresa, basta entrar no nosso site e ele já fica sabendo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que há incômodo dentro do Banco Central pelo fato que a inflação está acima da meta estipulada. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerrou 2024 em 4,83%, acima da meta de 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Obviamente, estamos todos no Banco Central incomodados por não estarmos cumprindo a meta, mas estamos falando de um patamar de inflação muito inferior ao que vivíamos no período pré-Plano Real. Quer dizer, isso há muito tempo. Ao mesmo tempo, Destaque informou que mais ações devem ser efetivadas para que as taxas de juros possam cair e a economia possa, logicamente, avançar. As declarações dadas por Galípolo aconteceu em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República. Imagine uma nova história para a sua vida. Pense nisso. Imagine o que você pode estar contando de bom para o seu neto. O nosso jornal volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Brasil está se consolidando como um destino-chave para os amantes do xadrez, combinando torneios de alto nível com experiências turísticas inesquecíveis. Em 2025, cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Caiobá, Matinhos, Catas Altas e Manaus serão sede de competições que atrairão jogadores nacionais e internacionais. Esses eventos não só incentivam a prática do xadrez, e também impulsionam a economia local, promovendo o turismo e a cultura. Cada torneio oferece a oportunidade de competir, melhorar habilidades e descobrir a riqueza natural e cultural do país. Vergonha. A Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Alessandro Stefanuto, um dos alvos da operação que a Polícia Federal e a Controladoria da União deflagraram na manhã desta última semana, batizada de Operação Sem Desconto. A ação mobilizou cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU nas investigações sobre um suposto esquema de descontos criminosos de aposentados e pensionistas. De acordo com a PF, investigadores já reuniram indícios que sugerem a existência de um esquema nacional de descontos de mensalidade associativa não autorizados em aposentadorias e pensões. O Ministério da Educação lançou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, ENAMED. A proposta é estabelecer um instrumento unificado de avaliação da formação médica no Brasil. Os resultados, segundo a pasta, poderão ser utilizados, inclusive para acesso a programas de residência médica. A prova, realizada anualmente e já com uma primeira etapa prevista para outubro deste ano, será conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em colaboração com a empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao MEC. Ainda de acordo com o Ministério, o exame vai unificar as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma, chega nesse jornal para falar do trabalho legislativo na Casa de Leis. A Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, tem um desafio muito grande nesse mandato do prefeito Eduardo Pimentel, que é o cumprimento do plano de governo. Ele fez um plano de governo audacioso, com bastante metas que não são fáceis de serem cumpridas, mas a Câmara Municipal está ao lado da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, do nosso vice-prefeito Paulo Martins, para assegurar que tudo aquilo que foi aprovado pelo cidadão curitibano nas eleições seja cumprido. Então nós temos trabalhado desde o dia 1º de janeiro, junto aos vereadores, às vereadoras,
para que realmente seja executado aquilo que está previsto. E aqui também na Câmara Municipal o trabalho é intenso nesse começo de legislatura. Para ter uma ideia, em 100 dias de governo nós tivemos 353 novos projetos de lei que foram protocolados. Isso representa um número de 160% a mais do que na legislatura passada. Fora isso, também a Câmara tem uma maneira de fiscalizar ou ajudar a Prefeitura com os requerimentos. Nesses 100 dias, foram mais de 7 mil requerimentos protocolados à Prefeitura, dando sugestões de obras ou pedindo para que a Prefeitura arrumasse algo que não está de acordo com aquilo que o cidadão quer da cidade. Então, o desafio é muito grande. Nós temos aqui a discussão do plano diretor, que já começamos a fazer com a Prefeitura. Nós temos também a discussão da nova licitação do transporte. Enfim, nós temos grandes discussões para as cidades que têm que ser feitas pela Câmara Municipal em conjunto com a Prefeitura. E esse ano já tivemos avanços, como eu falei, dessa questão do plano de governo do prefeito, por exemplo, do Vale Creche, que é algo que foi prometido na campanha, que já está sendo executado na prática, que está beneficiando milhares de famílias que não tinham condições de pagar uma creche, de levar, ou a Prefeitura ainda não tinha aquelas vagas dos CMEs próprios ou CMEs contratados. A Prefeitura agora está dando essa oportunidade desse Vale Creche para que essas famílias levem e coloquem as suas crianças nas creches. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do medicamento Kinsula Donanemab, indicado para o tratamento de comprometimento cognitivo leve e demência leve, associados a doenças de Alzheimer. Segundo a entidade, trata-se de um anticorpo monoclonal que se liga a uma proteína chamada beta-amiloide. Na doença de Alzheimer, aglomerados de proteína beta-amiloide formam placas no cérebro. O Donanemab atua ligando-se a esses aglomerados e reduzindo-os, retardando assim a progressão da doença, explica a Anvisa. Ainda de acordo com a agência, o Donanemab foi avaliado em estudo envolvendo 1.736 pacientes com doença de Alzheimer em estágio inicial, que apresentavam comprometimento cognitivo leve, demência leve e evidências de patologia amiloide. A Assembleia Legislativa do Paraná constituiu uma comissão especial com a finalidade de realizar estudos sobre empreendedorismo e inovação para elaborar o Código do Empreendedor do Paraná, assim como os outros códigos já elaborados pela Casa de Leis. A ideia é compilar as diversas leis, revogar as inócuas e modernizá-las. A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury. Cury destacou que o trabalho é árduo, mas a ideia é votar o código ainda neste ano. São 21.362 leis sobre o tema, além de 274 leis complementares. Muitas estão desatualizadas, inócuas e não cabem mais. Vamos ouvir todas as entidades para colaborar, além de realizarmos audiências públicas e visitar as principais cidades do Paraná para ouvir sugestões, explicou Cury. E atenção! Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Nosso jornal retorna após o intervalo. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos meus. O Senac deu as boas-vindas a mais de 1.100 novos alunos de cursos técnicos presenciais em suas 41 unidades do estado no dia 11 de março. A programação do primeiro semestre de 2025 inclui formações técnicas em diversas áreas, como administração, design gráfico, enfermagem, gastronomia, segurança do trabalho e rede de computadores. Então, hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo os nossos alunos, os novos alunos, dos cursos técnicos. Aqui em Curitiba estamos iniciando 6 turmas de cursos técnicos, onde a gente está fazendo o acolhimento agora pela manhã e à tarde.
E o interessante é que todas as nossas unidades estão recebendo esses novos alunos, as nossas 41 unidades. Além das vagas regulares, a instituição também disponibilizou vagas pelo Programa Senac de Gratuidade, o PSG, em todas as turmas. Também foram ofertadas 2 turmas exclusivas do PSG no curso técnico de farmácia, nas unidades de Curitiba Centro e Londrina Norte. Sou Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Matinhos. Valeu, pessoal! A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou a possibilidade de uma recessão no Brasil com a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Não vejo risco de recessão no Brasil, obviamente. Estamos olhando a situação e temos de verificar como as tensões vão se acomodar. Difícil acreditar que as tarifas mútuas vão se manter e é algo que desorganiza demais as cadeias produtivas globais, disse o ministro Haddad. Distritos, cidades e regiões que antes só eram acessíveis por estradas de terra estão se transformando. Com mais de 1,6 mil quilômetros de obras de pavimentação em rodovias ou vias rurais, distribuídas por todo o Paraná, desde o ano de 2019, mais de 1,5 bilhão de reais em investimentos nestas estradas, capilarizando assim o desenvolvimento econômico e melhorando a mobilidade de centenas de milhares de famílias paranaenses. As obras contemplam desde estradas vicinais, que garantem o escoamento da produção agrícola, de comunidades rurais até rodovias estaduais, que aguardam décadas para receber pavimentação e conectar cidades por novas vias de asfalto. Isso vem acontecendo no Paraná. A afirmação é do vice-governador Darcy Piana, acreditando que o Paraná, com essas ações e com potencialidade de trabalho da nossa gente, se efetiva como um estado referência para o planeta. A Embraer afirmou que sua carteira de recursos somou ao final do primeiro trimestre 26,4 bilhões de dólares, crescimento de 25% sobre o valor apurado um ano antes e praticamente estável ante o final de 2024. A companhia afirmou que a carteira superou o recorde histórico registrado no quarto trimestre do ano passado. Mas a carteira de aviação comercial, principal segmento de negócios da fabricante brasileira de aeronaves, somou 10 bilhões de dólares de pedidos ao final de março, portanto 10% abaixo do primeiro trimestre de 2024 e 2% menor que no quarto trimestre do ano passado. Buscando solução. É isso que vem caracterizando o mandato do vereador Sandro do Gás, da cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Com objetivos de atender quem precisa de hidroterapia, o vereador contatou o prefeito Dalmoro e soluções estão se apresentando.
A Prefeitura busca um espaço para que esses serviços de saúde venham atender a população. A reportagem do jornal se fez presente na Câmara Municipal de Curitiba e teve a oportunidade de registrar uma ação extremamente importante, ressaltando assim o exercício de cidadania sendo praticado. Destacamos o vereador Ângelo Vaione, atendendo a comunidade. Cidadania deve ser praticada também desse jeito. Estou aqui com o Ainer, que é um produtor cultural aqui do centro da cidade de Curitiba, proprietário de um espaço cultural que é um bar ali na Trajano, já conhecido da cultura jovem aqui da nossa cidade há muitos anos. Está me trazendo um conjunto de problemas, tanto do centro histórico quanto também do trabalho, que é exercer esta profissão, essa atividade como o bar, como um espaço de cultura, que é onde as pessoas vão se encontrar para conversar sobre a vida, para namorar, para discutir as coisas do futuro, enfim, para socializar a vida humana, porque a vida humana essencialmente é o processo de socialização entre nós, né? E o Ainer está me trazendo um pouco das dificuldades que tem com a burocracia da administração, com a não atenção da administração pública para determinadas regiões da cidade. E eu estou contando para ele que o nosso papel como vereador é ajudar de que os proprietários, os donos de bar, aqueles que também frequentam o bar, tenham uma certa organicidade para trabalhar aqui na Câmara, trazer as demandas para a Câmara, mas para mudar os procedimentos da Prefeitura, respeitando o conjunto da cidade, na questão do som ambiente, mas também não cometendo excessos, que é aqueles que não querem nenhum tipo de som ambiente, porque tem muitos que não querem nenhum tipo de som ambiente. Então, nós temos que saber respeitar e encontrar um ponto de apoio para que toda a convivência humana possa acontecer. Aqueles que gostam de arte, aqueles que gostam de religião, aqueles que não gostam nem de arte nem de religião, aqueles que gostam de viver a vida isoladamente e aqueles que gostam de viver a vida mais coletivamente. Nós temos que encontrar um ponto onde que todas essas coisas possam estar juntos na vida da cidade. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a oferecer à Argentina uma linha de crédito específica se um choque global colocar em risco a recuperação econômica construída pelo presidente argentino Javier Milei, de acordo com comentários do secretário do Tesouro americano Scott Bessent, citados pela Bloomberg News. Os Estados Unidos estão dispostos a usar o Fundo de Estabilização Cambial para apoiar a Argentina, se algo que não for causado pelo governo argentino acontecer, desde que Milei siga com a trajetória de suas políticas econômicas, disse Bessent em um evento do JP Morgan em Washington, noticiou a Bloomberg. O deputado federal paranaense Ricardo Barros, do Progressistas, confirmou as articulações da ex-governadora Cida Borghetti para disputar novamente o governo do Paraná na eleição de 4 de outubro de 2026, praticamente fechando as portas para o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, especulado para se transferir para o partido comandado pela deputada estadual Maria Vitória em março do próximo ano. Cida Borghetti confirmou a entrada na corrida pela viabilização para o governo do Paraná, sendo o 11º nome a se colocar na corrida eleitoral. Os outros são Alexandre Cury, Darcy Piana, Renato Adur, Sérgio Moro, Rafael Greca, Enio Verri, Marcelo Bellinati, também Jorge Bernardi, Jori Correia e também Guto Silva. Colecione memórias e acumule sorrisos. Todo o resto é passageiro. Nosso jornal retorna após o intervalo.
A gente tem o restaurante há 48 anos. Estamos aqui no restaurante Vista Bela, né? Apresentando a melhor ostra do mundo hoje, né? A qualidade de preservação da nossa ostra, cultivado na Baía de Guaratuba. Hoje nós temos uma associação da Água Mar, né? Então essa associação que leva a qualidade para hoje, para o mundo, para conhecer as melhores ostras do Cabaraquara, conhecido como a terceira ostra melhor do mundo. O caranguejo mais fresco que tira da nossa região mesmo aqui, né? É uma qualidade inesquecível. A gastronomia hoje, ela apresenta qualidade de fruto do mar e também os pratos mais exóticos aqui da nossa região, né? Temos a nossa bebida também, que é a caipirinha da folha de mexerica também, que é uma coisa mais fantástica que tem também da nossa região, né? Que nem outra região tem essa caipira, né? Local lindo aqui, né? Que é a região aqui do restaurante Vista Bela, né? Que você encontra piscina kids, se você tem parquinho para as crianças, tem um local para você se reunir com os amigos e aproveitar a melhor gastronomia da nossa casa, que é o restaurante Vista Bela. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulico. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Hoje, 2025, a gente trabalha, eu e minha família, minhas 2 filhas, meu filho, e... Olha, eu tenho assim eu sou grata a Deus primeiramente, né? Por a gente estar vivendo o que vivemos hoje e servimos esse prato aí, o peixe, o camarão, tem as carnes, frangos, o meu arroz branco, uma muqueca, um molho de camarão. Então, é isso, uma comida simples. E a gente tem a casquinha de siri de Antonina, que é tradição também. Lá uma vez ou outra falta, porque às vezes não tem, né? Mas assim que a gente adquire, já servimos e é muito bom. Eu acho assim. Nós somos a família Tetur e servimos a todos com muito amor, com muito carinho, no restaurante do tio. Há 47 anos estamos aqui. A nossa família espera pela sua família, que venha nos prestigiar. Muito obrigada. Espaço do Agro é nosso Paraná Rural. O Chile passará a importar carne suína do Paraná após reconhecer o estado como a zona livre de febre aftosa sem vacinação. O anúncio deve ser formalizado ainda nesta semana, com a presença da comitiva do presidente chileno Gabriel Boric ao Brasil. O ministro da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, antecipou a informação nas redes sociais. Reconhecemos que o Paraná está livre de febre aftosa e, portanto, poderemos receber carnes desse estado muito importante do sul do Brasil. O ministro também ressaltou que a ação faz parte dos esforços para reforçar as relações comerciais entre os dois países, fortalecendo o comércio de produtos agropecuários. O Comitê Gestor do Prêmio Queijos do Paraná reforça aos produtores que as inscrições para a edição deste ano encerram em 1º de maio, quinta-feira. Um júri composto por diversos profissionais vai selecionar os melhores queijos de 21 categorias. Podem se inscrever produtores que fabricam queijo a partir do leite de vaca, de cabra, de ovelha ou de búfala. Também estão abertas as inscrições para a categoria Excelência em Mussarela, edição Pizza. O governo do estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, compõe o Comitê Gestor do Prêmio, junto com o sistema Federação da Agricultura do Paraná.
SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná, e Sistema FEComércio Paraná. Inscrições e informações no site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Sequência com nossas informações do agro para a participação dos amigos de todos, Orlando Pessutti, diretor do Codesul, Projeto Transoceânica. Nós, quando falamos de Mercosul, quando falamos de Zicosur, por exemplo, zona de integração do Centro-Oeste da América do Sul, quando falamos em Trópico de Capricórnio, quando falamos de tudo isso, nós estamos falando de rotas internacionais, rotas transnacionais. E o governo federal, hoje, através do presidente Lula e através da ministra Simone Tebet, vem desenvolvendo um trabalho muito grande junto com a nossa estrutura de infraestrutura e logística do Brasil, para que nós possamos avançar. Mas nós aqui do Codesul, nós aqui do COSUD, o COSUD é o Consórcio Sul-Sudeste, que envolve o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e dentro do Codesul também o Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo um trabalho, mas um trabalho muito forte, no sentido de que possamos tirar do papel e transformar numa realidade a rota bioceânica, a rota ferroviária de trens e a rota rodoviária dos caminhões, ligando os portos brasileiros. Por exemplo, o Porto de Santos, o nosso Porto de Paranaguá, de São Francisco, Itajaí, com os portos, por exemplo, do Chile, portos de Antofagasta, portos de Iquique. Para isso, é um trabalho muito grande que vem sendo desenvolvido tanto a nível nacional, para outras rotas bioceânicas, como aquela que vai ali de Rondônia, Acre até o Peru, como aquela que vai do Amazonas, Roraima até as Guianas, como as rotas nossas que saem aqui dos portos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e se integra com o Uruguai e a Argentina. Para nós, a principal delas, sem sombra de dúvida, é essa que eu menciono. A rota do Trópico de Capricórnio, como nós chamamos, a rota desta região do centro-oeste da América do Sul, que vem de Antofagasta, vem de Iquique, passa pelo Chile, passa pela Argentina, passa pelo Paraguai, passa pelo Mato Grosso do Sul, passa pelo Paraná e chega ao Porto de Paranaguá. E isso tudo nós estivemos conversando durante 3 dias em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 19, ou melhor, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. E disso resultou uma série de ações que vamos levar adiante. Nós do estado do Paraná, nós do Mato Grosso do Sul, junto com os nossos vizinhos, irmãos paraguaios, argentinos e chilenos, e também os bolivianos, vamos entrar firme e determinados para que essa rota seja uma realidade. E ela está cada vez mais próxima de se transformar em uma realidade, porque numa ação concreta da nossa Itaipu binacional Brasil, Itaipu binacional Paraguai, nós estamos construindo 2 novas pontes sobre o Rio Paraná e sobre o Rio Paraguai. Sobre o Rio Paraná, de Foz do Iguaçu, a Presidente Franco, ali ao lado de Cidade do Leste. E sobre o Rio Paraguai, de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Esta ponte de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, ela faz parte assim, muito decisiva desta rota bioceânica que vem do Chile, passa pela Argentina, passa pelo Paraguai e chega ao Brasil, através do Mato Grosso do Sul, e chega ao Oceano Atlântico através do nosso Porto de Paranaguá. E nós estamos firmes e determinados para que essa rota se concretize o mais rápido possível. E para isso, lutamos aqui dentro do Paraná para a construção da ponte sobre o Rio Paraná, ali em Porto São José, adiante de Paranavaí, próximo
a Porto Rico, próximo a Loanda, Nova Londrina, Porto São José, para que nós possamos chegar ao Mato Grosso do Sul encurtando as distâncias pela rodovia que passa por Taquaraçu e chega até Nova Andradina. Então veja o quanto estamos trabalhando para que os nossos produtores rurais tenham mais alternativas e mais facilidades para importar os fertilizantes que nós importamos e para exportar os nossos produtos primários e os produtos já industrializados que vêm da nossa agricultura, da nossa pecuária e do nosso setor florestal. Vamos em frente com a nossa rota bioceânica, Paranaguá, Antofagasta, passando pelo Paraná, passando por Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraguai e Argentina e chegando ao Chile e melhorando a condição de transporte rodoviário e ferroviário e marítimo para beneficiar os nossos produtores e os nossos industriais. Criado em 2020, em meio aos desafios da pandemia da Covid-19, o programa Compra Direta Paraná foi transformado no ano seguinte em uma política pública permanente que impacta positivamente a segurança alimentar e nutricional da população paranaense. De 2020 a 2024, o governo do Paraná adquiriu de produtores da agricultura familiar, dando preferência para os produtos orgânicos, 130 milhões para 2025. A previsão é destinar 70 milhões para a compra de alimentos que são distribuídos a quem mais precisa. Os produtos comprados são entregues a entidades da rede socioassistencial, garantindo alimentação saudável para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, além de gerar renda para pequenos produtores de todo o estado. Os agricultores familiares de Nova Prata, do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, poderão contar com o auxílio de várias máquinas para as atividades agrícolas entregues pelo governo do estado à prefeitura. Elas são frutos de um termo de convênio que garantiu investimento estadual superior a 2,8 milhões. O município entrou com contrapartida de pouco mais de 343 mil. Com os recursos, foi possível adquirir 6 tratores agrícolas, 4 plantadeiras, plantio direto e 3 encilhadeiras, tendo como objetivo prioritário o atendimento de agricultores familiares. Segundo a Prefeitura, o maquinário vai ajudar diretamente pelo menos 150 famílias de agricultores e outras 450 de forma indireta, com a expectativa de elevar a produtividade média em cerca de 18%. A proposta é estimular a adoção de boas práticas de manejo e conservação do solo e da água, a utilização da técnica do plantio direto e da colheita de forragem. Os obstáculos são apenas oportunidades disfarçadas para deixar você mais forte. Nosso jornal volta após o intervalo. Aqui é o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens de um variado estoque aí à sua disposição. Tem do clássico ao vintage, veja que cadeira, que poltrona bonita, olha que charme. Essa cadeira aqui tá charme. Antiga, também temos modernas, temos poltronas de leitura, poltronas de escritório. Olha essas cadeiras para você ver que do antigo ao moderno, essa cadeira é Brunô, chama-se Brunô, é uma cadeira de extremo alto design, veja que maravilhosa, linda. E temos um jogo aí de 6 cadeiras, para você ver que aqui você encontra do quarto à cozinha e do piso ao teto uma variedade enorme de itens. Vamos lá? Vou mostrar mais um pouco para você? Venha comigo. Aqui, lustre, por exemplo. Esse lustre é da época quando ainda a luz elétrica era intermitente. De vez em quando tinha, de vez em quando não tinha. Estão falando do ano de 1880 aproximadamente. Tá vendo a iluminação é da eletricidade, porém, o que está em mais ênfase é o ponto da vela. Bem, deixa eu fazer um convite. Estamos na Avenida Silva Jardim 57,
e na rua 24 de maio, 765. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens de tapetes, lustres, muitas peças para você escolher. E esse telefone é o seu contato. Bem, da criança, do neto ao bisneto e ao bisavô, você pode trazê-los aqui, que será muito bem-vindo. E traga até o seu cãozinho, tá? Aguardo vocês aí. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu mais de 2 pontos percentuais e atingiu 57,4%, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. A aprovação, por sua vez, diminuiu, chegando a 39,2%. Os que não sabem e os que não opinaram chegou a 3,4%. No comparativo ficou assim: aprova 39,2%. 42% em fevereiro. Desaprova 57,4%. 55% em fevereiro. Não sabendo, opinou 3%. 2,9% em fevereiro. Quer dizer, a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com sua primeira-dama, Janja, está sendo desaprovada. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, tem inúmeras vantagens para seus associados. Farmácia com preços menores que promoção. E a SPP tem ainda assistência jurídica. Tem convênios, empréstimos em até 60 vezes. Venha conhecer a SPP, Associação dos Servidores Públicos do Paraná. Unidades para esporte e também lazer, hospedagem e muito mais. Associação dos Servidores Públicos do Paraná, servir, proteger com justiça e trabalho. A Assembleia Legislativa do Estado tem como fervorosa defensora dos Campos Gerais a deputada Mabel Canto. E ela está hoje no jornal para destacar esse trabalho. O trabalho que a gente vem fazendo desde 2019 como representante de Ponta Grossa dos Campos Gerais, inclusive sendo a primeira mulher eleita pelos Campos Gerais aqui para a Assembleia Legislativa. Então já são mais aí de 65 milhões em recursos conquistados para os municípios dos Campos Gerais, a qual eu represento, principalmente nas áreas de saúde e também de educação. Hoje, Ponta Grossa tem uma referência em saúde. Tem um hospital que é escola também, não? O hospital regional, que é o hospital universitário hoje, que inclusive foi uma conquista do então deputado Juscelito Canto, e que nós continuamos contribuindo, né, com o nosso trabalho. Eu, por exemplo, fiz a indicação de uma emenda que equipou toda a maternidade, né, com todos os equipamentos para receber as mães dos Campos Gerais, que têm os seus partos lá, para o nascimento dos nossos bebês. Já fizemos outras emendas também para atender o hospital, além dos hospitais da região, Santa Casa, Bom Jesus, que atendem a população dos Campos Gerais. Nosso gabinete, né, aqui em Curitiba, e também o nosso escritório em Ponta Grossa estão sempre abertos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, e vocês podem encontrar um pouquinho mais os nossos contatos e o nosso trabalho pelas redes sociais, Facebook e Instagram. A partir do dia 5 de maio, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão nas escolas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, da Prefeitura de Curitiba, para o quê? Para vacinar crianças e estudantes.
A data de início da campanha foi repassada pelo secretário Jean-Pierre aos 10 chefes dos núcleos regionais da educação. A vacinação vai ocorrer às quintas e sextas-feiras. Os detalhes estão em alinhamento com a saúde e serão repassados todos em breve. Isso para que possam comunicar às unidades e também às famílias. A estratégia de vacinação dentro das escolas é mais uma forma de mantermos a cobertura vacinal em alto nível. Assim, chegamos aos estudantes que estão com vacinas atrasadas e facilitamos a vida das famílias com imunização durante período de aulas. A explicação é da secretária de Saúde. Gente boa desse jornal, mais informações, muitos esclarecimentos sobre a política paranaense. Chegando o Marcelo Fedegger. Ele é o titular do jornal Impacto. Esta é a nossa atração. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Johnny. É um prazer mais uma vez estar em contato com os amigos do jornal CWB Notícias para destacar as matérias do jornal Impacto desta semana, edição 1456, que está sendo produzida e já estará nas bancas na sexta-feira e também em nosso site www.impactopr.com.br. Johnny, os destaques principais seguem com as pesquisas que foram liberadas essa semana e revelam alguns dados interessantes para os telespectadores do jornal CWB. A Paraná Pesquisa realizou uma pesquisa com relação ao governo Lula e os números que atingem agora são números preocupantes ao presidente. Ele consegue um recorde no terceiro mandato, 57,4%, um número que ele não tinha atingido até o momento, e a Paraná Pesquisas revelou este número. É uma situação preocupante para o governo, ao ponto que alguns ministros, agora vamos dar um exemplo, o Pedro Lucas, que é do União Brasil, não quis nem aceitar o cargo de ministro da comunicação do governo Lula, ele que já chegou a ser anunciado pela Gleisi Hoffmann e acabou não querendo assumir o cargo. Ele assumiu o cargo do Juscelino Filho, que era do União, e que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvio de recursos de emendas parlamentares da União. Então nós estamos vendo que o governo começa a tomar uma situação preocupante em relação às pessoas que querem assumir lugares e não estão querendo tomar posse, vamos dizer assim. Esse Pedro Lucas até agradeceu o convite, mas acabou pulando fora. Outro assunto é com relação à Paraná Pesquisa, com o posicionamento do governador Ratinho Júnior com outros candidatos, ele que começa a se firmar como um representante da direita. Isso em função de que Bolsonaro está inelegível pela STF e Tarcísio de Freitas, que seria o virtual candidato da direita, hoje está abrindo mão para tentar a reeleição do governo de São Paulo 2026. Com essas situações, vamos dizer assim, os nomes seriam Ronaldo Caiado, o Zema, a própria Michele Bolsonaro e também o Eduardo Leite de Porto Alegre. E o Ratinho, como falei, é o nome que está se firmando, que entre esses começou a ficar em segundo lugar numa disputa com o presidente Lula. Outro assunto que também tomou conta essa semana, nessa quarta-feira especificamente, vamos dizer, foi a prisão do presidente do INSS, ele que está com um problema agora que a Polícia Federal esteve realizando busca e apreensão no seu apartamento e o Lula já mandou a demissão do presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto. Segundo o levantamento da Polícia Federal, ele descontou dos pensionistas e dos aposentados cerca de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. E outra coisa, Juni, que está abalando o Centro Cívico é um site que anda colocando algumas notícias de gente que conhece e de dentro do governo ou esteve no governo com o famoso Fogo Amigo. E esse assunto nós vamos destacar na próxima edição para você aí, Johnny, porque é um assunto que será pautado na nossa edição de sexta-feira e também para os amigos da WB na próxima edição. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, Johnny. E obrigado pela oportunidade. Notícia que faz bem. Vivas glórias à ciência. Uma verdadeira operação de esperança
feita antes mesmo do nascimento. Foi isso que os médicos realizaram com a cirurgia no bebê Natan, ainda dentro da barriga da mãe. Isso para corrigir uma má formação grave na medula. O procedimento, que parece coisa de filme de ficção científica, aconteceu no Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, na cidade do Rio de Janeiro, e foi feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Tudo começou quando a operadora de caixa Tainá de Andrade, mãe de Natan, recebeu um diagnóstico difícil ainda na gestação do bebê, pois ele tinha um grande mal, uma má formação que afeta o fechamento da medula espinhal. Isso também causava a síndrome de Chiari, tipo 2, que faz o cerebelo fechar, e isso causa um transtorno irreversível. Portanto, foi executado um procedimento cirúrgico muito especial. E Natan, hoje, graças à ciência, tem a sua possibilidade de uma vida melhor. Vivas e salve a ciência. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um dia se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar e fazer principalmente boas coisas. Entendeu? O Grande Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos sem exceção.